Boa noite, queridos. Neste final de semana em que o mundo cristão celebra a Páscoa, né? Não a Páscoa dos judeus, porque essa não existe mais, mas a Páscoa de Cristo. O apóstolo Paulo nos diz que Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Nós nos lembramos da morte, da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a nossa vitória. Nós nos lembramos disso sempre, né? Claro, quando celebramos a ceia, no nosso dia a dia, quando servimos ao nosso Deus, isso é uma coisa que está em nós, porque nós fomos salvos por Ele. Mas nesse final de semana, mais especialmente, todos se voltam para esse tema. Então, hoje eu quero meditar com você sobre o Salmo de número 22, que é o Salmo da Cruz. 100 mil anos antes de Cristo nascer, o salmista já profetizava sobre a morte, a ressurreição e o reino eterno de Jesus Cristo. E essa profecia está lá no Salmo 22. Vamos ler? Diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão distante de meus gemidos por socorro? Todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas não responde. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. Tu, porém, és santo e estás entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti e tu os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e jamais foram envergonhados. Mas eu sou um verme e não um homem. Todos me insultam e me desprezam. Os que me veem zombam de mim, riem com maldade e balançam a cabeça. Esse é o que confia no Senhor? Que ele o livre, que o liberte se dele se agrada. Tu, porém, me tiraste a salvo do ventre de minha mãe e me deste segurança quando ela ainda me amamentava. Fui colocado em teus braços assim que nasci, desde o ventre da minha mãe tens sido meu Deus. Não permaneças distante de mim, pois o sofrimento está próximo e ninguém mais pode me ajudar. Meus inimigos me rodeiam como touros, sim, touros ferozes de Bazã me cercam. Abrem a boca contra mim como leões que rugem e despedaçam a presa. Minha vida é derramada como água, todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração é como cera que se derrete dentro de mim. Minha força secou como um caco de barro, minha língua está grudada no céu da boca. Tu me deitaste no pó à beira da morte. Meus inimigos me rodeiam como cães, um bando de perversos me cerca. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Meus inimigos encaram e desdenham de mim. Repartem minhas roupas entre si e lançam sortes por minhas vestes. Ó Senhor, não permaneças distante. És minha força. Vem depressa me ajudar. Livra-me da espada e não permitas que esses cães me tirem a vida. Salva-me da boca do leão e do chifre dos bois selvagens. Proclamarei o teu nome a meus irmãos. No meio do teu povo reunido, eu te louvarei. Louvem o Senhor todos os que o temem. Glorifiquem-me todos os descendentes de Jacó. Reverenciem-no todos os descendentes de Israel, pois ele não desprezou nem desdenhou o sofrimento dos aflitos, não lhe deu as costas, mas ouviu seus clamores por socorro. Eu te louvarei na grande congregação, cumprirei meus votos na presença dos que te adoram. Os pobres comerão e se saciarão. Todos que buscam o Senhor o louvarão e terão o coração cheio de alegria sem fim. Toda a terra reconhecerá o Senhor e voltará para ele. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois o Senhor reina e governa sobre os povos. Que os ricos da terra celebrem e o adorem, todos os mortais se prostrem diante dele, todos cuja vida terminará como pó. Nossos filhos também o servirão. As gerações futuras ouvirão sobre o Senhor, proclamarão a sua justiça aos que ainda não nasceram e falarão a respeito de tudo o que ele fez. Amém? Esse salmo é uma profecia linda que se cumpriu integralmente. É engraçado que quando a gente vai lendo, a gente vai
visualizando todas as palavras do salmista na crucificação de Cristo. E aí a gente entende o quanto tempo antes Deus já tinha planejado executar o nosso plano de salvação, a morte de Cristo, e como ele foi perfeito em cada detalhe que ele havia anunciado. Falando do sofrimento e da angústia de Cristo ali na cruz, o salmista fala dos cravos perfurando as mãos de Cristo, os pés de Cristo, fala da angústia, e ele começa o salmo falando da frase mais emblemática de Jesus na cruz do Calvário: Deus meu, por que me desamparaste? Ele descreve a angústia de Cristo quando foi separado de Deus por causa dos nossos pecados. E no final ele termina dizendo: olha, esse Deus, esse Jesus que morreu, ele vai reinar, ele é rei, ele vai ressuscitar, todos os povos vão se prostrar diante dele, todos vão se curvar diante dele, os nossos filhos vão ouvir sobre ele, essa história vai ser contada porque ele reinará. E essa é a verdade que nós vivemos hoje. Então é engraçado a gente pensar que esse salmo é um salmo que fala sobre a morte, mas também fala sobre a vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Narra a execução, o sofrimento dele. A partir do verso 22, nós nos encantamos porque a gente descobre que a morte de Cristo não o deteve, que o mundo inteiro o seguirá. E aí nós podemos tirar algumas lições importantes da cruz de Cristo, algumas lições importantes desse salmo. A primeira é que nós devemos nos alimentar com as experiências de fé. Nos versículos 3 a 5, o salmista fala: olha, eu estou olhando para os meus antepassados e eu descubro que o Senhor é santo, que o Senhor está entronizado sobre os louvores de Israel. Eu descubro que os meus antepassados confiaram em ti, que eles clamaram a ti, que eles foram libertos, que eles confiaram e jamais foram envergonhados. Nós devemos ler a palavra de Deus, estudar a Bíblia para nos alimentar com as experiências de fé. Deus tem sido o mesmo desde a eternidade. A aliança que Cristo fez, a aliança que Deus fez conosco através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ela foi programada antes da fundação do mundo. Deus prometeu isso a Adão quando ele pecou, prometeu o Salvador. E a partir daí, por diversas vezes, Deus falou sobre essa aliança. Deus prometeu a Noé, Deus prometeu a Abraão, Deus prometeu a Moisés, Deus prometeu a Davi e cumpriu em Jesus Cristo. E hoje nós temos essa aliança, essa promessa cumprida. E é por isso que nós devemos então nos lembrar das experiências dos nossos antepassados na fé, porque elas nos trazem esperança. A segunda lição que nos fala, que a cruz de Cristo nos traz, é que nós devemos contar as bênçãos e nós devemos nos alegrar com o cuidado do nosso Deus. Os versículos de 9 a 11, o salmista diz: Tu, porém, me tiraste a salvo do ventre da minha mãe e me deste segurança quando ela ainda me amamentava. Eu fui colocado em teus braços assim que eu nasci. Desde o ventre da minha mãe, tu tens sido o meu Deus. Não permaneça distante de mim. O salmista diz: Senhor, eu estou num momento de sofrimento, mas eu reconheço o teu cuidado para comigo. Eu reconheço que em todos os momentos o Senhor tem cumprido o teu propósito na minha vida. Por mais dificuldades que a gente encontre aqui, nós nunca podemos nos esquecer do quanto somos amados pelo nosso Deus e do preço que Cristo pagou por nós na cruz do Calvário. Ele derramou seu sangue, ele passou pela maior de todas as angústias, ele recebeu em si mesmo o nosso pecado, ele foi abandonado pelo seu Pai, porque ele nos amou. E esse cuidado de Deus é maior do que qualquer outra circunstância que nós possamos enfrentar na nossa vida, porque se as dificuldades nos fizerem sucumbir, se nós perdermos a nossa vida por amor a Cristo, nós vamos ganhá-la novamente. Porque nós estamos salvos e nós estamos nas mãos do nosso pastor, do nosso bom Jesus. Então a promessa de Deus, o cuidado dele para conosco,
não é só relativo às coisas dessa vida, mas é principalmente relativo à vida eterna que Ele nos garantiu por meio de Cristo Jesus. Então conte as suas bênçãos, se lembre do cuidado que o Senhor tem tido por você e pela sua vida. Em terceiro lugar, a cruz de Cristo nos lembra que nós devemos orar ao Pai e nos aquietar na presença daquele que é soberano. Nos versículos 19 a 21, o salmista diz: ó Senhor, não permaneças distante, és a minha força, vem depressa me ajudar. Livra-me da espada, não permita que esses cães me tirem a vida. Salva-me da boca do leão e do chifre dos bois selvagens. Nós podemos clamar ao nosso Deus. Jesus Cristo se tornou o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote. A Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, mas nós temos um que conheceu as nossas fraquezas, em tudo foi tentado, mas não pecou. E a Bíblia diz que é por isso que ele tem tanta perfeição em ser agora o nosso advogado, em ser agora o nosso intercessor diante de Deus. Nós podemos clamar a Deus em nome de Jesus. Nós podemos clamar a Deus por meio de Jesus e podemos então descansar na presença daquele que é soberano e daquele que tem cuidado de nós. E por último, a cruz de Cristo nos diz que nós devemos perseverar e não entregar os pontos, não devemos desistir. Nos versículos de 22 a 31, o salmista fala sobre a vitória de Cristo e ele fala então que toda a terra reconhecerá o Senhor, se voltará para ele, diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, porque o Senhor reina e governa sobre os povos, e que os nossos filhos também o ouvirão, e que as gerações futuras ouvirão sobre o Senhor, que proclamarão sua justiça aos que ainda não nasceram e falarão a respeito de tudo que ele fez. Nós podemos perseverar, nós não devemos desistir, nós podemos proclamar, louvar, exaltar o nosso Deus, porque a vitória já é certa. O nosso Deus já venceu a morte. Jesus Cristo já venceu o pecado. Hoje nós somos libertos e nós temos a garantia da vida eterna com Cristo. Então nós não precisamos ter medo de nada que venha nos afligir. Não precisamos pensar em desistir, porque a nossa esperança é que tudo está feito. Tudo está consumado e nós podemos então prosseguir na força do poder de Cristo Jesus. Quando nós lemos esse salmo então de número 22, nós ficamos com duas certezas. A primeira está lá em João 16:36, quando Jesus diz: eu lhes falei tudo isso para que tenhais paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós temos a certeza da paz e a certeza da vitória. E é isso que fica claro quando nós lemos esse Salmo de número 22. Em Cristo, o espanto sempre abre caminho para o encanto. O sofrimento é o caminho para a salvação. A tristeza dá lugar à alegria. As aflições se transformam em vitórias. Nós podemos crer em Cristo, nós podemos provar e ver o quanto Ele é bom. Que nessa noite você descubra que o melhor lugar do mundo é aos pés de Cristo Jesus. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador, que morreu por você, que deu a sua vida, que deu o seu sangue e que hoje cuida de tudo que te acontece e já tem um futuro glorioso, escrito, prometido e cumprido para cada um de nós. Amém? Vamos orar nesse instante, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, nós te louvamos dessa noite de uma maneira muito especial. Nós te louvamos por Jesus Cristo. Nós te louvamos pela obra de salvação que foi cumprida com o teu Filho Jesus. Nós te louvamos porque o Senhor nos deu aquilo que o Senhor tinha de melhor. Ó Deus, o Senhor entregou Jesus Cristo para vir, para nascer, para morrer por nós, para pagar o escrito de dívida que nós tínhamos com o Senhor. Ó Deus, Jesus Cristo fez uma obra completa e consumada de salvação. E agora, ó Deus, com a sua ressurreição, Ele venceu definitivamente a morte.
Ó Deus, ele venceu definitivamente o pecado. E, ó Deus, ele consumou aquilo que estava escrito a nosso respeito. E é por isso que hoje nós podemos ter certeza de que temos salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Senhor, nós te exaltamos por Cristo, que é a nossa Páscoa, por Cristo que é a verdadeira Páscoa. Nós te exaltamos porque Ele vive, porque Ele é o Rei vitorioso, porque Ele reinará para sempre, porque um dia Ele voltará. E ó Deus, se nessa noite existe alguém me escutando que ainda não tem certeza de que um dia estará no céu com Cristo, que nesta noite, ó Deus, o teu Espírito Santo possa tocar nesse coração e que o Senhor possa fazer uma obra de transformação. Ó Deus, renova a mente, o entendimento de cada um. Ó Deus, dá oportunidade para que possamos entender o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário por nós. Senhor Jesus, queremos te pedir nesta noite que o teu sangue precioso cubra aqueles que estão enfermos. Traz cura, porque o teu sangue também é um sangue curador. A palavra de Deus nos diz que o Senhor levou na cruz todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Ali está tudo de ruim que nos acontece. Ó Deus, então, nós queremos te clamar que o Senhor liberte, ó Deus, teu povo, os teus servos das enfermidades, se essa for a tua vontade. Ó Deus, abençoa a vida da Kênia, do irmão Feliciano. Abençoa, Senhor, o pastor, a irmã Lucineide, a irmã Felizmília, o irmão Raimundo, a irmã Valdívia, o irmão Weber. Ó Deus, abençoa também, ó Deus, o Rodrigo Filho, a Annalise. Ó Deus, abençoa cada um que está enfermo, o Keilon. Senhor, eu também te peço, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a irmã Maria de Fátima, a irmã Silvia, a irmã Maria José, os nossos irmãos que são idosos, têm clamado pela sua saúde. Senhor, reveste com o teu poder aqueles que estão com câncer, como a Regina, aquelas esposas de pastor. Ó Deus, o Senhor é o Deus de toda a cura, é o médico dos médicos, tem misericórdia. Abençoa aqueles que estão tristes, aqueles que precisam ser consolados pelo Espírito Santo do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor Jesus. Abençoa o irmão Milton e sua família. Abençoa também cada irmão da igreja, cada família. Ó Deus, abençoa aqueles que não são crentes. Abençoa os filhos dos nossos irmãos, os esposos das nossas irmãs. Ó Deus, cada um que tem orado constantemente pela sua família, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor esteja abrindo, ó Deus, portas de salvação. Ó Deus, abençoa os nossos lares, traz paz, traz segurança, traz vitória sobre as adversidades, traz união, sustenta as famílias, sustenta os teus servos e o teu povo. Ó Deus, tem misericórdia de nós precisamos tanto do Senhor. Ó Deus, muito obrigada pelo teu cuidado. Nos ajuda a ser gratos, a contar as nossas bênçãos, ó Deus, as bênçãos que temos recebido do Senhor. Abençoa a tua igreja, o teu povo reunido, não só ali na Igreja Batista Vida e Paz, mas sobre a face da terra. Ó Deus, alimenta o teu povo e fortalece, levanta. Senhor Jesus, que nós não possamos esmorecer diante das dificuldades, mas que possamos trabalhar com afinco, com gratidão. Ó Deus, que possamos colocar o Senhor em primeiro lugar em tudo aquilo que nós formos fazer e que o teu reino, a tua obra seja a nossa prioridade. Nos ajuda, vivifica o nosso espírito, ó Deus, controla as nossas vidas, perdoa os nossos pecados. Tem misericórdia de cada um de nós, traz consolo, alívio, graça, nos cobre, nos cerca com a tua misericórdia. Nós oramos ao Senhor no nome daquele que é sobre todo nome, daquele que morreu por nós, que nos salvou, que é o mediador, ó Deus, que fez a ligação e a ponte entre nós que somos humanos e carnais e o Senhor que é perfeito. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Abençoe você e a sua família. Amanhã, às 14 horas, nós teremos uma programação especial para as crianças e adolescentes ali na igreja. Participe, se você souber de alguma criança, leve.
Nós vamos ter um culto especial de Páscoa para as crianças amanhã às 14 horas. E no domingo, nossas programações especiais para toda a igreja. De manhã, a Escola Bíblica Dominical, 9 horas. À noite, 19, nosso culto noturno. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que Ele nos abençoe, que Ele nos proteja, que Ele nos dê vida, segurança, paz e nos ensine a vencer o mundo e as adversidades. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito, inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar, mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar.